Mateus, capítulo 7, verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Vamos reler o verso, irmãos. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Irmãos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, os dilacerem. Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, quando vinha discorrendo sobre a superioridade de Cristo com relação ao sacerdócio da antiga aliança, verdades profundas, ele como que faz uma pausa, reconhecendo que muitos dos seus ouvintes já deveriam ter alcançado um nível de maturidade, de crescimento, de discernimento espiritual para compreender essas verdades profundas da palavra de Deus, mas que, infelizmente, eles não haviam progredido suficientemente para discernir e tirar proveito das verdades profundas da palavra de Deus. A partir do versículo 11, portanto, o autor da carta aos Hebreus diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. E ele conclui essa sua advertência, essa sua demonstração, dizendo: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus irmãos, a palavra discriminação adquiriu conotação negativa. A ênfase hoje é tratar todos igualmente, sem distinção de qualquer espécie. E, em vários sentidos, isso está absolutamente correto e de acordo com a vontade de Deus. Nós não devemos discriminar, distinguir pessoas por causa de raça, de nacionalidade, de cor, de nível social, educação e coisas semelhantes a essas. Mas nós até nos esquecemos de que essa palavra não tem necessariamente um significado negativo e pejorativo, como esse com que ela regularmente, normalmente, tem sido utilizada. Se os irmãos consultarem o dicionário do Aurélio, verão que, entre a definição da palavra discriminação, ele inclui a faculdade de distinguir
a faculdade de discernir ou discernimento. E o nosso texto, ele fala exatamente disso, da capacidade que o crente deve ter de discriminar espiritualmente, de discernir espiritualmente, e de então agir de conformidade com a sua discrição, com o seu discernimento orientado pela palavra do Senhor. Não temos um texto fácil diante de nós, não tão fácil diante de nós, e um texto que nós normalmente dificilmente um pregador normalmente escolheria como um texto básico para a sua pregação. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Mas a compreensão dessa passagem, desse versículo bíblico, pressupõe o entendimento e a compreensão do contexto em que esse versículo 6 se encontra. Irmãos sabem, temos exposto há alguns meses o Evangelho de Mateus e já há várias semanas nós estamos considerando o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e se estende até esse capítulo, que estamos considerando agora, o capítulo de número 7. E o irmão deve lembrar que no capítulo 6, o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos com relação a dois perigos básicos, dois perigos gerais. O perigo da falsa piedade, capítulo 6, dos versos 19 até o verso 34, e os perigos do amor ao mundo. E nos primeiros versos do capítulo 7, verso 1 até o verso 5, que o presbítero Jonas leu há pouco, nesses versos que consideramos no domingo passado, o Senhor Jesus adverte os seus discípulos contra, como diz o nosso título em negrito aqui, o juízo temerário. Aquela atitude crítica que encontra até prazerosamente erro em tudo, em todos, e que leva a cultivar a justiça própria e a diminuir as outras pessoas. Já aqui nesse versículo que lemos, o verso de número 6, encontramos uma outra advertência. Uma advertência que equilibra, como a Bíblia sempre faz, a advertência anterior, do versículo 1 até o verso 5. Uma advertência com relação à necessidade, por outro lado, de discriminação espiritual, de discernimento espiritual, para podermos identificar e perceber a condição das pessoas e agir de conformidade com isso no que diz respeito ao Evangelho. Então, irmão, vamos considerar essa porção da palavra de Deus e observem que nesse verso 6, nós temos basicamente duas coisas. Primeiro, uma advertência, uma dupla advertência. E depois, então, duas razões apresentadas pelo Senhor Jesus para essa advertência. Na verdade, nessas últimas sessões que nós estamos considerando do Sermão do Monte, elas têm essa forma estrutural, isto é, sempre Jesus estabelece um princípio, uma declaração,
uma ordem, uma proibição, e depois, então, graciosamente, ele apresenta razões, incentivos, para nós compreendermos melhor a sua determinação e, para, com a graça de Deus, colocá-la em prática na nossa vida. E aqui não foge a esse esquema geral, apesar dessa exortação de Jesus aqui ser bem pequena e ser contida num só versículo. Observem, primeiro, a ordem, ou seja, uma proibição. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. E depois, então, a razão, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Então, vamos considerar, irmãos, tanto a advertência como as razões. Com relação à advertência, absolutamente clara. Não deis aos cães, ou não lanceis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. E para compreendermos o significado dessa advertência de Jesus, desse ensino de Jesus, é bom lembrar que cães e porcos, no Antigo Testamento, e no contexto em que Jesus escreveu, eram animais considerados imundos, impuros e absolutamente desprezíveis. Os judeus não podiam comer carne de porco, os porcos eram considerados animais imundos, e os cães não eram tanto como hoje, muitas vezes como animal de estimação, que muitos têm um carinho enorme pelos animais, pelos cães. Alguns até dormem com eles na cama, não sei como é que conseguem, né? Mas muitas pessoas têm um carinho muito grande pelos cães e eles são os animais de estimação. Mas na época não era assim, não. Na época os cães não eram animais de estimação, coisa nenhuma. Eles eram mais próximos do que esses vira-latas bem chechelentos mesmo, que a gente encontra na rua. Eram animais comparados mais ou menos talvez aos nossos urubus, carniceiros, estavam aí pela rua comendo lixo, comendo as coisas, em bando, violentos, ferozes. Muitas vezes eles atacavam mesmo as pessoas, porque não eram, na realidade, animais domésticos, como muitas vezes hoje acontece. Então, meus irmãos, é bom lembrar que quando Jesus faz essa referência a cães e porcos aqui, ele está fazendo referência a animais que eram considerados assim, animais impuros, animais indignos, como na realidade eles eram considerados naquela época. E não era nenhum elogio chamar alguém ou comparar alguém com porco ou alguém com cachorro. Eu acho que hoje ainda se usa essas palavras de maneira figurada para ofender e insultar as pessoas, chamando de porco ou de cachorro. Acho que os homens não chamam muito as pessoas de cachorro, mas as mulheres parece que preferem chamar muitos homens de cachorro, utilizando a palavra no sentido de cafajeste, no sentido de mau caráter, de coisa dessa natureza. E na época não era diferente, não. Na época era isso mesmo. Ou era, na realidade, pior ainda. Por outro lado, meus irmãos, para compreendermos o verso, o que é santo, mencionado aqui, não deis aos cães o que é santo, é uma referência às coisas que são separadas em virtude da sua relação com Deus e, portanto, se tornam santas, se tornam sagradas. A Bíblia normalmente utiliza a palavra santo em dois sentidos. Ou no sentido moral, de santidade, ou então nesse sentido objetivo de separação. A cidade de Jerusalém era santa porque era a cidade que estava relacionada a Deus.
O templo era santo pela mesma razão. Os utensílios do templo eram também considerados santos, não por qualquer aspecto moral, evidentemente, mas exatamente por causa da sua relação com Deus. E, portanto, coisas santas são coisas que são separadas, que são sagradas, em virtude da sua relação com Deus que é santo. Enquanto que pérolas, a palavra aqui utilizada, indica alguma coisa muito preciosa. Na época, as pérolas eram muito mais preciosas do que normalmente hoje elas são consideradas. E exatamente em função ou em virtude da sua preciosidade, as pérolas são comparadas com realidades espirituais, com virtudes espirituais. Por exemplo, no livro de Provérbios, nós lemos que feliz o homem, capítulo 3, que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a da prata, e melhor a sua renda do que o ouro fino. E no versículo 15, mais preciosa é do que as pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. Em virtude da sua preciosidade, portanto, as pérolas são equiparadas à prata fina, ao ouro fino, e o conhecimento é comparado exatamente às pérolas em virtude da sua preciosidade e do seu valor. Evidentemente que a sabedoria espiritual vale mais do que qualquer coisa material, inclusive, portanto, do que as pérolas. E aqui mesmo do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nas parábolas conhecidas como as parábolas do reino, que se Deus permitir chegaremos lá, não sei quando, e teremos a oportunidade de estudar essas parábolas, onde Jesus revela vários aspectos do reino de Deus. Jesus utiliza a figura das das pérolas, exatamente para ilustrar a preciosidade do reino de Deus. No versículos 45 e 46 do capítulo 13, onde lemos assim: o reino dos céus é também semelhante a alguém que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Para comprar uma pérola de grande valor, tão preciosa ela era, seria necessário que aquele negociante de pérolas vendesse tudo quanto tem, tamanho o seu valor. E Jesus utiliza essa figura exatamente para ilustrar o valor, a importância, a relevância, a preciosidade do reino de Deus. E uma vez mais, agora no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus usa mais uma vez a figura das pérolas, agora no capítulo 21, para ilustrar, para representar as portas da Nova Jerusalém, da Jerusalém celestial. Depois de mencionar que a estrutura da Jerusalém celestial é de jaspe e os seus fundamentos estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, no verso 21 do capítulo 21, nós lemos que as portas da Nova Jerusalém, da Jerusalém celestial, são 12 pérolas, grandes pérolas. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma pérola só. E, portanto, meus irmãos, as pérolas são usadas exatamente para indicar, para simbolizar, para representar alguma coisa muito valiosa, alguma coisa muito preciosa, alguma coisa que vale a pena até vendermos e nos desfazermos de tudo quanto nós temos para alcançar, para comprar, para adquirir preciosidade, essa coisa preciosa. Tamanha a sua importância e tamanho o seu valor.
Também é interessante observar na nossa passagem, nessa elucidação que nós estamos fazendo do texto, que quando Jesus diz, não deis aos santos, aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, ele usa um modo verbal e uma forma verbal na língua original, na língua grega, geralmente utilizada para proibir o início de uma ação. E é provável que esse modo e esse tempo verbal tenham sido utilizados aqui exatamente por causa dessa relação, ou para apontar essa relação do versículo 6 com o seu contexto anterior, com a exortação que estivemos considerando na semana passada. Isto é, se por um lado nós não devemos ser hipercríticos e encontrar faltas em todas as coisas, muito menos hipócritas, com uma trave no olho e hipocritamente querendo tirar um pequeno cisco no olho do nosso irmão, por outro lado, nós também não devemos ser tolos e permitir, de forma imprudente, que o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, e até as boas, sãs exortações, elas sejam desprezadas por aqueles que não dão a elas nenhum valor. É como se, talvez, o Senhor Jesus estivesse dizendo, se por um lado nós não devemos cultivar essa atitude crítica, e devemos ter cuidado, porque com o critério com que julgarmos seremos julgados, e com a medida com que medirmos seremos medidos, e devemos ter cuidado para não ser hipócritas, como consideramos aqui, domingo passado, e com uma trave no olho, ao invés de cuidarmos de nós mesmos e vermos as nossas próprias faltas, atentarmos apenas nas faltas dos outros. Por outro lado, não vamos, com base nessa exortação, começar a distribuir pérolas a porcos, sob esse pretexto, ou sob essa desculpa de não julgar, de não avaliar, de não sermos criteriosos, de não termos, então, uma justificativa para não termos discernimento, e então deixarmos que as verdades de Deus, o próprio Deus, e santos conselhos, santas admoestações e advertências sejam vituperadas, sejam tratadas com escárnio, com sarcasmo ou coisa parecida. E vemos aqui, portanto, irmãos, esse precioso equilíbrio da palavra de Deus, entre os versículos 1 a 5 e o versículo 6, como que equilibrando as exortações aqui do Senhor Jesus. Feitas essas considerações, meus irmãos, sobre o significado de cães e porcos, o que é santo, as pérolas e a forma verbal aqui utilizada, nós podemos concluir que o sentido geral dessa admoestação de Jesus, em conexão e em contraposição à exortação anterior, é que o cidadão do reino é aqui exortado a não dar a pessoas indignas as coisas santas, que são santas por sua relação com Deus, ou seja, não dar àqueles que são indignos as preciosidades do reino de Deus. Exortação geral. Este é o significado geral da exortação de Jesus aqui. Agora, ela tem duas aplicações e não é difícil que as duas aplicações estejam aqui contidas. Uma à luz do contexto bíblico geral e outra à luz do contexto mais específico anterior, que nós consideramos domingo passado e que o presbítero deu há pouco. Com relação à aplicação geral, certamente podemos pegar essa admoestação de Jesus com relação ao Evangelho, com relação às verdades espirituais
as verdades reveladas na palavra de Deus. O Evangelho é um tesouro de Deus, como somos autorizados a interpretar com base no verso que lemos há pouco, no capítulo 3, no versículo 13, nos versículos 45 e 46. É uma pérola de grande valor. O Evangelho, essas verdades que são reveladas nas Escrituras, a pregação da palavra de Deus é preciosa. E ela não pode ser tratada com desdém, com desprezo, com sarcasmo. Cabe a nós, compete a nós zelar para que isso não ocorra, zelar para que isso não aconteça também. Talvez a maioria dos intérpretes do Evangelho de Mateus, ou quase todos, praticamente ninguém deixa de perceber essa aplicação mais geral dessa demonstração do Senhor Jesus. Devemos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, mas devemos ter cuidado, porque há ocasiões em que não vale a pena nós lançarmos a porcos tão preciosos, de tamanho valor, de tão grande valor. Por outro lado, meus irmãos, há uma aplicação mais específica, não apenas as verdades gerais do Evangelho, da palavra de Deus, ao Evangelho, a pregação do Evangelho, mas com relação ao contexto, as exortações ou as repreensões bíblicas. Observem que a passagem anterior, ela não nos proíbe de admoestar, de exortar e de ver, sim, até certo ponto, o cisco no olho do nosso irmão. Uma passagem nos proíbe a atitude crítica, como consideramos aqui no domingo passado, atitude soberba, atitude arrogante, atitude hipócrita daqueles que não se empenham, não se esforçam para tirar os seus enormes pecados e problemas e, no entanto, detectam e tratam com malignidade mesmo os pequenos ciscos no olho do nosso irmão. Mas isso não significa que nós, como crentes, não possamos, de uma maneira correta, adequada, ajudar e auxiliar e chamar a atenção do nosso irmão, da nossa irmã. A Bíblia nos ensina isso com clareza. E ajudá-lo mostrando o seu erro, é uma coisa ou outra, de maneira sábia, de maneira prudente. Teu irmão pecou contra ti, Jesus ensinou, vai lá com ele, exorta-o, admoesta-o, ajuda-o a ver o seu erro. Se ele não ouvir, leva mais uma testemunha. Se não ouvir, diz-o à igreja. Se não ouvir, considera-o gentil e publicano. Há um lugar para isso. Agora, essas são boas exortações, são santas exortações. Contudo, elas não podem ser lançadas a porcos, nem a cães. Há um limite para que elas sejam ministradas, para que elas sejam utilizadas e comunicadas. Então, meus irmãos, a advertência em si é esta que eu estou procurando elucidar. Mas, quando lemos essa advertência, logo nos perguntamos o que ela significa, realmente. E para entendermos bem o que ela significa, é melhor, antes, como muitas vezes fazemos, deixar claro o que ela não significa. Uma admoestação como essa, no sentido em que estive considerando aqui com os irmãos, não dei aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, não representa uma proibição geral e absoluta de evangelizar ou mesmo de exortar descrentes. Pelo contrário, a Bíblia recomenda que o Evangelho seja pregado. E pregado, inclusive, para as pessoas que não conhecem a graça salvadora de Cristo, para que venham a conhecê-la, sejam conduzidos ao arrependimento, conduzidos a Cristo, e então sejam alcançados pela graça de Deus e sejam salvos. Certamente, meus irmãos, nós não encontramos aqui uma justificativa
para o nosso imobilismo espiritual ou evangelístico. Não, então não vou nem falar do evangelho, porque eu não vou dar as nossas porcas, as nossas pérolas tão preciosas a cães e lançá-las a porcos. Isso pode ser utilizado como desculpa, mas não deve ser utilizado como desculpa, não. Pessoas ímpias, iníquas, são alcançadas pela graça de Deus e se convertem, são feitas novas criaturas. E muitas vezes grandemente utilizadas para a promoção do reino de Deus e para a glória de Deus nesse mundo. Qualquer dúvida, leia a biografia de Agostinho, ou mesmo o exemplo bíblico do apóstolo Paulo, aquele terrível perseguidor da igreja que tornou-se o grande apóstolo dos gentios e o autor da maioria das cartas inspiradas do Novo Testamento. Portanto, meus irmãos, certamente nós não temos aqui uma proibição geral e absoluta de lançar as pérolas do Evangelho àqueles que não conhecem a graça salvadora de Cristo, e muito menos, é claro, aos membros da igreja, para que eles sejam edificados e abençoados por Deus, pelo Espírito Santo, mediante a sua palavra. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E compete à igreja exatamente preservar a verdade, viver a verdade e anunciar a verdade, proclamar a verdade e pregar a verdade. O evangelho deve ser pregado, deve ser compartilhado e deve ser testemunhado a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, disse Jesus. É uma ordem sua e que cabe à igreja cumprir. Já em João, no capítulo 6, versículo 37, nós lemos que todo aquele que o Pai me dá, de Jesus, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, qualquer que seja. Aqueles que vêm a Cristo jamais serão menosprezados ou desprezados. Somos instados a pregar o Evangelho a qualquer pessoa, a qualquer criatura. Jesus pregou o Evangelho a publicanos, Jesus pregou o Evangelho a prostitutas, comeu com eles. Portanto, biblicamente, nós estamos impedidos de interpretar essa proibição de Jesus no sentido de que aqui encontremos um impedimento absoluto de anunciar o Evangelho, que são pérolas, que é uma pérola preciosa aos ímpios, aos iníquos, aqueles que não conhecem ainda a graça salvadora de Jesus. Então, se não significa isso, afinal, o que significa essa injunção, essa declaração, essa proibição do Senhor Jesus? Significa, por um lado, significa que se por um lado não devemos cultivar uma atitude condenatória, a justiça própria, a hipocrisia, por outro lado, não devemos ser tolos e imprudentes para expor o Evangelho ou conselhos e exortações puras, sãs, bíblicas, ao desprezo, ao escárnio. Isso nós devemos ter cuidado. Portanto, nós somos aqui exortados a discriminar entre pessoas e pessoas, e identificar aqueles que de forma quanto mais e de forma iníqua mesmo, desprezam a Deus, desprezam o Evangelho, escarnecem da palavra de Deus e das admoestações santas. Somos aqui exortados a zelar para que a palavra de Deus não seja tratada com escárnio, com desprezo, mas sim com reverência, com temor, de maneira santa e tremor. Então, nós temos aqui isso, irmãos, um discernimento, uma discriminação, um discernimento. Nós somos exortados, sim, a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, e orientar, admoestar e exortar as pessoas na medida do escopo da nossa autoridade, das nossas relações, das nossas possibilidades. Contudo, ao fazermos isso, nós precisamos ter cuidado, para não incorrermos no risco no afã de conduzir as pessoas a Cristo, acabarmos nos encontrando em determinadas situações
em que estaremos expondo o Evangelho ao escárnio. Há pessoas, sim, que escarnecem do Evangelho. Há pessoas que, de forma contumaz, resistem, ridicularizam, fazem pouco mesmo do Evangelho, da palavra de Deus, mostram-se absolutamente indignos, cães e porcos. E para eles, às vezes, é preciso calar. É preciso calar. Jesus não tratava todas as pessoas de maneira igual, não. Jesus discriminava muito bem entre pessoas e pessoas. Se por um lado ele era gracioso e misericordioso para com uma mulher que foi pega em adultério, por outro lado ele tratava de maneira bem diferente os escribas e os fariseus hipócritas, como nós sabemos muito bem. Muito bem. Ainda vamos, se Deus permitir, chegar nessa passagem, mas um pouco adiante no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versículos 14 e 15, após Jesus dando as suas instruções para os seus apóstolos, para irem de casa em casa, de cidade em cidade, pregando o Evangelho do Reino, Jesus conclui dizendo, nos versículos 14 e 15, que se alguém não os recebesse, nem ouvissem o Evangelho, se recusassem a ouvir o Evangelho, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, eles deveriam sacudir o pó dos vossos pés, porque em verdade vos digo, disse Jesus, menos rigor haveria para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade ou aquela casa que, de forma contumaz, havia se recusado a dar ouvidos à pregação do Evangelho. Era assim que Jesus agia e era assim que Jesus ensinava. Quando o Evangelho não era aceito e era desprezado, Jesus então não ficava como que jogando pérolas a porcos e nem ensinava que seus discípulos deviam fazer isso. Havia outras cidades onde o Evangelho deveria ser anunciado, havia outras pessoas que dariam ouvido ao Evangelho e, portanto, não era nem razoável nem justo que eles permanecessem ali o tempo todo ao invés de levar o Evangelho àqueles que tratariam o Evangelho e aqueles que o anunciavam de maneira digna, reconhecendo o seu valor. E se os irmãos forem ler um pouco sobre a atividade evangelística do apóstolo Paulo, veriam que ele agia de forma semelhante. Apenas um exemplo, no livro de Atos, no capítulo 18, nos versículos especialmente no versículo 6, quando o apóstolo Paulo, saindo de Atenas, foi a Corinto, e ali se dirigia à sinagoga aos sábados para anunciar o Evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Nós lemos que no versículo 6, acerca dos judeus, opunham-se e blasfemavam do Evangelho, razão pelo que sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Vocês não querem o Evangelho. Eu tenho anunciado que Cristo é o Messias, o Salvador, e demonstrado isso, e pregado e argumentado, e eles simplesmente ridicularizavam e opunham-se, blasfemavam, e Paulo não permitiu que o Evangelho fosse blasfemado, e ele sacudiu as suas vestes, fique sobre vós o vosso sangue, vocês são responsáveis por isso, e então ele foi para dirigir-se aos gentios para pregar o Evangelho àqueles que dariam mais ouvido e valorizariam mais a palavra de Deus e a identificariam como uma pérola de grande valor.
Com relação às razões, meus irmãos, na segunda parte do versículo 6, o Senhor Jesus oferece duas razões para não jogarmos aos porcos as nossas pérolas, para não darmos aos cães o que é santo. Ele diz, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. A primeira razão que Jesus dá para não fazermos isso, ou seja, para não perdermos tempo insistindo e de forma imprudente e irreverente permitir que o Evangelho seja escarnecido, seja desconsiderado, seja de forma contumaz desprezado, como se fosse coisa de valor algum. Para não permitirmos que isso aconteça, Jesus menciona primeiro para que o Evangelho não seja espizinhado. Essa é a primeira razão que ele oferece, isto é, para que o Evangelho não seja desprezado, para que as verdades de Deus, as preciosidades do reino não sejam ridicularizadas, blasfemadas, escarnecidas, profanadas, como pérolas pisadas por porcos. Os porcos, eles não têm a menor capacidade de aquilatar o valor de uma pérola. Dê comida para ele, babugem para ele, e ele gosta e come. Mas dê pedaços de ouro, notas de $1000 e pérolas preciosas, e eles vão pisar os pés porque não têm a capacidade, são brutos, eles não têm, ignorantes, eles não têm a capacidade de aquilatar e de discernir e de avaliar o valor de uma pérola, de um diamante ou de coisa parecida. E isso por pessoas estúpidas, jactanciosas, arrogantes, insolentes, profundas, incapazes de reconhecer minimamente a preciosidade e o valor do Evangelho. Essa é a advertência de Jesus e essa é a razão que Jesus dá. Nós não devemos insistir quando vemos que o Evangelho está sendo desprezado, escarnecido de forma contumaz por uma pessoa, por um grupo, porque se assim fizermos, nós estaremos a semelhança do que acontece quando os porcos pisam coisas de valor, porque não dão valor, estaremos fazendo coisas semelhantes com o Evangelho. Estaremos expondo o Evangelho a ser desprezado, a ser escarnecido, a ser blasfemado, ridicularizado e profanado. E o Evangelho não pode ser profanado. Há um provérbio que talvez ilustre, não de forma figurada como aqui, usando essa figura que Jesus usa, mas de forma mais literal a demonstração de Jesus. No Provérbios 23, versículo 9, não faleis aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. É um tipo de pessoa insensata, espiritualmente ignorante e bruta, que não tem a menor capacidade para disposição mesmo para tirar proveito da sabedoria da palavra de Deus, dessa pérola de grande valor. E neste caso, nós somos exortados aqui a melhor não falar. Não faleis aos ouvidos do insensato, porque ele simplesmente desprezará a sabedoria das tuas palavras. Há momento em que a melhor coisa a fazer é não falar mesmo, é calar. E com isso, preservar o Evangelho e essa pérola preciosa do escárnio, do desprezo, do vitupério, da blasfêmia, do abuso, da profanação. Em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia nesse capítulo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, nós encontramos
nós lemos acerca de um certo tipo de pessoas que se enquadra aqui. Porque quando nós lemos uma advertação como essa, uma advertência como essa, não vamos pensar apenas naqueles que estão fora da igreja, mas muitas vezes naqueles que estão dentro da igreja. E não conseguem, na igreja não tem apenas trigo, tem joio. E muitos embora tenham o nome de cristão, de crente, eles não conseguem avaliar, não dão valor às verdades espirituais e muitas vezes ridicularizam essas verdades e os bons conselhos, os conselhos sábios da palavra do Senhor. E muitas vezes nós conhecemos pessoas assim, que já estiveram no nosso meio e saíram porque não são dos nossos, eles manifestam uma atitude absolutamente blasfema e sarcástica para com o Evangelho. E nós não podemos permitir, propositadamente ou de forma imprudente, que isso aconteça, expondo o Evangelho diante dessas pessoas de forma ridícula, se eles não querem para ser o Evangelho ridicularizado. E no capítulo 2 de 2 Pedro, a partir do versículo 9, vejam, irmãos, que linguagem que lemos aqui. É uma linguagem dura, mas é uma advertência real. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformações, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis de pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, mudo animal de carga, falando em voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais, voltando, são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica vencido do vencedor, fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornam-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tiverem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Claramente, uma passagem como essa, que conclui com essa ilustração desse ditado, referindo-se a cão e a porco novamente, tem relação com a passagem que nós lemos, em que Jesus nos admoesta a não lançar aos cães o que é santo, e nem dar aos porcos as nossas pérolas, as pérolas do Evangelho, as pérolas da verdade da palavra de Deus. E aqui está a descrição de pessoas que se enquadram nessa categoria e com relação às quais nós faremos bem em evitar. Não, isso não é momento para isso. Não é pessoa para simplesmente
ficar discutindo com relação ao Evangelho, pessoas que estão desprezando, menosprezando, esquecendo do Evangelho, isso de forma costumeira e quanto mais, nós não podemos permitir que o Evangelho seja escarnecido, desprezado, vituperado, blasfemado, profanado dessa maneira. Então essa é a razão que Jesus dá. Não devemos lançar a essas pessoas o Evangelho e nossas exortações santas, porque se assim fizermos, elas vão espizinhar o Evangelho, porque eles, como brutos, não têm capacidade, não têm condição de discernir, assim como os porcos não têm a menor condição de avaliar o valor e a preciosidade de pérolas, eles não têm capacidade de fazer isso. E em segundo lugar, meus irmãos, a outra razão que Jesus dá é que para que os crentes não venham a ser dilacerados por essas pessoas. Ou seja, não venham a ser objeto de calúnia, de difamação, de insulto, de violência, de furor, de perseguição. Muitas vezes, se nós insistirmos em levar o Evangelho, ou exortar, ou corrigir, ou repreender pessoas dessa natureza que são equiparadas a cães bravos e violentos, o que nós colheremos é que eles se lançarão contra nós. Eles se voltarão contra o Evangelho. E o resultado, ao invés de ser positivo, será negativo. E ao invés disso resultar na promoção do reino, resultará em impedimento do avanço do reino dos céus. A referência aqui é a pessoas violentas, pessoas ferozes, pessoas bravas, pessoas como aqueles cães carniceiros e violentos que se juntam e procuram devorar e procuram destruir. E nós sabemos o quanto o Evangelho já foi vítima, na história da igreja, de pessoas assim, que não suportam, que não aguentam a verdade de Deus ser pregada, ser lançada, ser comunicada, ser testemunhada, e se nós insistirmos nisso, o resultado será que eles vão se voltar contra nós. E mais uma vez há um provérbio, no capítulo 9 do livro de Provérbios, versículos 7 e 8, que representa de maneira bem clara essa verdade, onde nós lemos: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria, causa dano a si próprio. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, ou seja, para que não se ire contra ti. Repreende o sábio e ele te amará. Aquilo que aqui é referido exatamente com relação à exortação, exatamente com relação à repreensão, que para o sábio, para o crente, quando se trata de uma repreensão adequada, correta, não de alguém que tem uma trave no olho e de forma arrogante e cheio de justiça própria quer tirar o cisco no olho do irmão, mas de maneira adequada e correta, um conselho dado a bom tempo, uma demonstração, uma exortação dada a bom tempo, o sábio agradece. Que bom para nós. Mas o escarnecedor não. Aquele que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, difamação, insulto. Admoeste um escarnecedor e veja o que vai acontecer. E o que censura o perverso a si mesmo causa dano, porque ele vai se lançar contra você. E nós não somos, não precisamos, não devemos ser excessivamente críticos, mas também não devemos ser tolos, nem imprudentes, nem bobos, para trazer sobre nós mesmos insultos e ameaças e perseguição, porque lançamos ou o Evangelho, ou os nossos conselhos ou exortações a cães e a porcos. Meus irmãos, quero apenas resumir e aplicar essa pequena exposição dessa porção dura da palavra do Senhor. E quero aplicá-la primeiro, chamando a atenção para o fato de que é nosso dever promover o reino de Deus pela manifestação da verdade. É nosso dever, essa passagem não contraria isso. Cabe, portanto, aos ministros do Evangelho proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho publicamente, em lugares e ocasiões próprias, adequadas,
para que o Evangelho não seja vituperado, não seja blasfemado. Cabe aos ministros, missionários e evangelistas proclamar o Evangelho em outros lugares, a outros povos, independentemente das pessoas, e levar o Evangelho e pregar o Evangelho. Isso é dever da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. E cabe aos crentes em geral evangelizar e testemunhar e estar prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa fé, da esperança que há em nós. É dever nosso. Independentemente da pessoa, não importa se é um ladrão, se é uma prostituta, se seja lá o que for, se der atenção ao Evangelho e se interessar pelo Evangelho, é nossa responsabilidade e dever anunciá-lo, explicá-lo e argumentar em favor do Evangelho quando houver ouvidos para ouvir. Devemos também, meus irmãos, ter cuidado, como vimos aqui no domingo passado, para não cultivar um espírito crítico, a justiça própria e a atitude soberba e hipócrita dos fariseus, que tende à exaltação própria e à diminuição dos outros. Temos que ter cuidado com isso. Por outro lado, precisamos ter cuidado também para discernir corretamente os ouvintes e discriminar aqueles que se mostram como porcos e como cães com relação ao Evangelho, para não desperdiçar a verdade de Deus. Porque, como mencionei há pouco, o reino de Deus e o Evangelho são não apenas semelhante àquele que procura boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra, mas é também comparado a um tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse é o Evangelho. É um tesouro precioso. É como alguém que, escavando ali sei lá, Serra Pelada, aí no interior onde tem ouro, algum lugar, ele acha uma pepita enorme. E ele não é tolo de, espera aí, eu vou comprar esse campo. E vende tudo o que tem, vai e compra o campo que está, aquele tesouro ali oculto. Ele vende tudo o que tem para poder alcançar aquele tesouro. Assim é o Evangelho. E sendo tão precioso, sendo tão caro, sendo tão valioso, as verdades de Deus sendo o que são, elas não podem ser expostas ao desprezo, não podem ser expostas ao escárnio. E nós, porque somos crentes, não devemos pensar que somos tolos, ou porque somos exortados a não ser hipercríticos, não significa que não podemos ser críticos de maneira nenhuma, e não ter capacidade alguma de discriminar e discernir as pessoas, para não acontecer que lançarmos as nossas pérolas e o que é santo a cães e a porcos, e eles a desprezem e escarneçam do Evangelho. Não devemos ser críticos, mas também não devemos ser tolos. Ou como disse Spurgeon, não devemos julgar, mas também não devemos agir sem julgamento ou sem discernimento. E eu só posso concluir, meus irmãos, pedindo que Deus nos conceda espírito de, por um lado, boa vontade e de longanimidade, para não sermos hipercríticos e muito menos hipócritas. Mas, por outro lado, que Ele também nos conceda discernimento, para não sermos repreensíveis, como aqueles acerca dos quais nós lemos lá em Hebreus, que devido ao tempo decorrido, já deveriam ter capacidade e condição de se alimentar com alimento sólido. Entretanto, eles não mostravam a capacidade para discernir, tanto o bem como também o mal. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a graça de estarmos prontos para anunciar o Evangelho, para testemunhar da razão, da esperança que há em nós, a todos aqueles que mostrarem mínima consideração para com o Evangelho. Mas Deus nos dê também a sabedoria, o discernimento e a prudência para calar, quando precisamos calar também, e não permitirmos que o Evangelho, as verdades de Deus e as exortações santas e puras sejam lançadas a pessoas que, na verdade, pela sua atitude para com o Evangelho, se mostram como porcos que não sabem valorizar pérolas e como cães que vão interpretar
esse lançamento de pérolas como uma ameaça e vão se voltar contra nós e vão nos ofender e vão nos causar dano, nos causar mal e causar dano e mal ao Evangelho e à promoção do reino de Deus nesse mundo.